pessoas estão desiludidas com a democracia em linhas gerais. E isso não é novidade. E isso não guarda respeito, ou isso não guarda relação apenas com questões associadas somente aos aspectos puramente regimentais e políticos. Isso também tem uma relação com a lógica de sociedade. Isso é um fenômeno sociológico significativamente complexo. Como é que eu posso não mudar a velocidade da política de forma tão expressiva nos últimos anos e formar gerações e mais gerações que hoje carregam o universo no bolso, e quando o universo não dá uma resposta de aproximadamente 6 segundos para uma coisa que eu pedi para o universo me responder, eu jogo o universo no chão e digo: esta conexão 3G é mesmo uma grande porcaria. O ritmo da sociedade é outro, cara. A sociedade está voando baixo e a política não é o espaço, a arena para se voar abaixo. O parlamento não é a arena e não é o espaço para se voar abaixo. Tanto não é que existem regras regimentais, existem regimentos dentro do parlamento para garantir a longevidade dos debates, para garantir que existam dias, horas de debate, porque isso é absolutamente fundamental. Agora, o ser humano está negando a sua própria capacidade de discordar, a sua própria capacidade de discutir, a sua própria capacidade de debater, e está dizendo que a política não presta porque a política não reproduz respostas rápidas, tão rápidas quanto um www.google.com.br, para a gente dar o que agora já se tornou verbo, uma gugada naquilo que a gente deseja entender ou que a gente deseja enxergar do mundo. A política não vai se resolver em gugadas. Portanto, não crie sobre a política as expectativas que nós, indivíduos comuns, criamos em relação a tantas outras coisas nas nossas vidas, porque isso não vai dar certo. Então, um pouco do desencanto da política vem também dessa lógica de um certo novo olhar sobre o mundo e uma certa tentativa de se adaptar a este mundo, coisas que talvez não sejam tão adaptáveis assim, a não ser que a gente resolva mudar a nossa visão sobre política, a não ser que a gente resolva fazer com que a política funcione de outro jeito. E a resposta a isso, ela é completamente contrária àquilo que as pessoas desejam. Porque velocidade combina infinitamente mais com autoritarismo do que com democracia. Hoje você sente que a política está de menos na sua vida, ou pelo menos na vida dos cidadãos em geral, e que os aspectos, ou que as questões, ou que o caráter econômico da vida está demais na vida do cidadão. Mas é verdade. E aí o sujeito acorda às 5 horas da manhã, pega um trem lotado, chega no trabalho, trabalha até 11h30, consegue almoçar até meio-dia, volta para o trabalho, vai para a escola, chega em casa a 1h da manhã, vai fazer DR, vai jantar, vai tomar banho, etc, etc, etc. E cadê a política? Que dia que ele foi para a praça? Então esquece desse modelo direto. Não tem como esse modelo ser direto. É impossível esse modelo ser direto. Mas não é mais viável que esse modelo, que essa forma seja representativa, e o desencantamento vem daí também. E aí vem uma série de teorias, e aquela que parece ser mais forte, ou aquela que parece ser mais clara, é uma que fala a respeito de um treco chamado democracia participativa. Ou seja, nós vamos criar instrumentos e mais instrumentos para fazer com que o cidadão transcenda o simples, entre 285 aspas, simples direito de promover as suas escolhas ou de ser escolhido como representante. Percebe a distância entre isso e a tal da velocidade? Se eu estou querendo botar o cidadão para dentro de instrumentos de democracia participativa e fazer com que esse cidadão participe das decisões e das discussões nos mais diferentes modelos de participação conjunta, não dá a sensação de que vai demorar, então, um pouquinho mais, ou ainda mais? Então eu quero que seja rápido e do meu jeito. Se for assim, está ótimo. Só que não vai ser do seu, porque isso não condiz com o princípio da democracia. Isso não é mercado de consumo. Então, quando você usa lá os instrumentos para descobrir rigorosamente o que o cidadão quer ouvir, você está jogando a política para dentro dessa lógica, que é uma lógica quase que de consumo, para o cara aparecer na laje fake, fazendo churrasco fake, tratando de propostas fakes, para transformar o consumidor num eleitor fake. Ferrou a democracia, cara.
Aí você quer falar em reforma política com uma justiça eleitoral que muda a regra do jogo todo ano eleitoral. Todo ano eleitoral. Nunca uma eleição nesse país ocorreu sob as mesmas regras das eleições anteriores no período recente pós-democratização. A justiça eleitoral legisla em matéria eleitoral nesse país de forma assombrosa para o que se imagina ou por que se concebe em termos de democracia nesse país. Pior, muitas vezes legitimada pela sociedade, porque aí parcelas da sociedade gostam de estufar o peito e dizer, também o legislativo não faz, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer? Um ministro do TSE tem que fazer a reforma política? Porra, volta naquela história que eu estava dizendo aqui. Essa é a democracia por via rápida. Isso é autoritarismo. Além de eu ter o monopólio das candidaturas. O que não tem problema. É discutível, mas não é o maior problema. Mas eu tenho descrédito e eu tenho um mau uso desse partido. Essas organizações. E aí eu vou começar a dizer, proíbe, não proíbe, deixa, não deixa, tem que ter mais, tem que não ter. E toda reforma e toda questão tem um cheiro bizarro de casuísmo. Então, será que é só mudar a regra? Há quem diga que reforma política é infinitamente mais complexa do que isso. Tivemos um bom exemplo aqui. Carlos Mello não falou? Restringe o número de distribuição de cargos. 25 mil cargos na mão do mesmo governo. Olha a negociação que você tem em cima disso. Será que essa não seria uma boa reforma política? Essa é a tese de reforma política também do Fernando Abruzzi, que vem falar aqui amanhã. 1.200.000 cargos de livre provimento nas prefeituras em 2008. 1.200.000. Em alguns lugares, praticamente 100% da população economicamente ativa da cidade empregada no serviço público nesse país. No que eu transformo uma eleição? Em guerra, meu amigo. Porque se o grupo que está no poder e que te emprega não ganhar a eleição, você vai tomar um carimbo na testa de derrotado, e não é simplesmente derrotado por ter perdido um jogo. Você não arruma mais emprego na cidade. O que eu escrevo aqui no meinho? Isso tudo passa pelo cidadão, cara. Se isso não passar pelo cidadão, não tem jeito, cara. Só que percebam, a palavra cidadão está contida dentro da nuvem corrupção. Isso aqui também é parte desse jogo. Então, todo esse descrédito, toda essa desconfiança, todo esse desencantamento, ou esse desencanto com a política, passa por uma percepção do que representa ser cidadão nesse país. Quando o Carlos falou que é importantíssimo a gente formar, a gente ter essa discussão, que isso é uma questão pedagógica fundamental, tal. Essa questão pedagógica é intragrupo e ultragrupo. Porque formar pessoas absolutamente, ou não é nem formar, porque a RAPS não é uma escola, a RAPS é uma rede, mas tirar daqui grandes reflexões e grandes ideias acerca do real sentido ou do verdadeiro sentido da boa política, da política que a gente quer, da política que a gente deseja, da política sustentável, é um dos exercícios mais fantásticos que existem, mas ele precisa vir acompanhado desse segundo desafio. A política, a democracia representativa não é algo associado única e exclusivamente a uma lógica qualitativa. Ela não é composta por 100, 200, 300 pessoas que manjam tudo de política e são extremamente éticas. Ela também carrega consigo uma lógica quantitativa. Esses 300 qualificados vão precisar descolar voto. E quem tiver mais ganha. E aí eu vou precisar perguntar quem está votando. E quando eu perguntar quem está votando e descobrir que todos votam pelo bem da democracia, 140 milhões de pessoas votam, o desafio é fazer com que 140 milhões de pessoas coloquem nas suas agendas e nas suas pautas a sustentabilidade, o respeito, a ética, o combate à corrupção e etc, etc, etc. E isso não é tarefa de hoje para daqui a pouco. Isso se chama, e muitos autores chamaram, de revolução cultural. Essa, na minha opinião, é a real reforma política pela qual o país precisa passar.